Vamos então, irmãos e irmãs, iniciar o culto desta manhã, desta sexta-feira, orando, Manhã chuvosa aqui na nossa região, já choveu bastante, agora parece que deu uma paradinha por aqui. Vamos orar e vamos trabalhar para Jesus, cultuar o Senhor. Não que cultuar seja um trabalho, é uma alegria, é uma satisfação, Mas nós fazemos o nosso trabalho aqui todas as manhãs, pregando a palavra, levando a verdade, esclarecendo biblicamente, e vamos orar para iniciar o culto a Deus. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Santo, Eterno, Fiel, verdadeiro, justo, perdoador, Salvador, queremos te agradecer por este dia, por esta semana que está se encerrando, por todas as dádivas, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Exaltamos, glorificamos o Senhor, nos colocamos à tua disposição, Senhor, e sempre atentos para realizar a tua obra, proclamar a tua palavra, levar a verdade, contestar todo e tudo aquilo que é contrário à verdade. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, ajuda-nos a, juntos como igreja, crescermos um pouco mais na graça, no conhecimento, que como igreja do Senhor possamos dar prosseguimento à tua obra aqui, até o dia que o Senhor vier nos buscar. Livra-nos, Senhor, da mentira e fala conosco. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados e irmãs queridas, hoje eu quero trazer um esclarecimento sobre igreja. Isso aqui que eu vou falar hoje é para pessoas corajosas, viu? Eu não quero, meu Deus, meu Pai, longe de mim querer ser grosseiro, malcriado, arrogante, prepotente, dono da verdade, nada disso. Mas eu quero dizer para você que se você é uma pessoa covarde, eu te aconselho a nem participar do culto. Porque o culto que a gente realiza aqui, de uma maneira geral, todos os dias, de segunda a sexta, é para pessoas corajosas. Pessoas que batalham pela verdade. Pessoas que querem aprender e a seguir Jesus. Existem pessoas que seguem homens. Eu sigo tal pessoa. Eu vou na igreja de tal pessoa. Existem até igrejas que levam o nome do seu fundador. Você vê, quem fundou a igreja foi Jesus Cristo, Mas muita gente toma para si esse mérito. A igreja é de quem? Quem é? De quem é a igreja? Quem é o Senhor da igreja? É
pastor? Claro que não. É óbvio que não. A igreja do pastor tal. Está errado. Não, mas está errado. A gente precisa parar com esse negócio de só para identificar. Mas se é para identificar, vamos identificar direito. Quando você vai... Ontem eu fui no banco. A primeira coisa que a moça perguntou lá é CPF. Por quê? Você dá um CPF, ela sabe quem é você, seu nome, ela sabe o nome do seu pai, da sua mãe, onde você mora. Identificação. Quem é o dono da igreja? É Jesus. A igreja é de Deus. A igreja não é isso, aquilo outro. É do presidente. Isso aí é coisa humana. Igreja ter presidente. Só você pensar. A igreja é de Deus. Isso está na Bíblia. Só se abrir lá, Atos, capítulo 20, versículo 28. Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 10, versículo 32. Gálatas, capítulo 1, versículo 13. E Timóteo, capítulo 3, versículos do 5 ao 15. A igreja é de Deus. Você gostaria que alguém apontasse a sua casa e falasse: essa casa é do Zezinho. Mas a casa é sua, como é que estão falando que é do Zezinho? Você não gostaria, você ia falar: não, opa, aquela casa ali é minha. Ou, não, aquele carro ali é do Antônio. Não, esse carro é meu. É a mesma coisa você falar que a igreja é de A, de B, de C, sendo que a igreja é de Deus. Ora, a Bíblia diz isso, não é o Mário que está dizendo isso, que está criando confusão, não. Jesus derramou o sangue dele para comprar a igreja. Lembra quando eu expliquei outro dia, né, sobre a última palavra de Jesus na cruz do Calvário? Né? Nas tuas mãos entrego meu espírito. Tudo está consumado. Você lembra que eu falei sobre esse termo consumado, que quer dizer dívida paga? Pagou a dívida, isso quer dizer consumado. E Paulo falou das igrejas de Cristo em Romanos, capítulo 16, versículo 16. O nosso Senhor Jesus Cristo falou da sua própria igreja em Mateus 16, 18. Que a igreja é de Cristo, a igreja não é do fulano, do Beltrano. A igreja é de Cristo, a igreja não pode ter outro dono. E também não pode ter outro nome. Porque a igreja é de Cristo. A igreja não é isso, aquilo outro, que não é. E todos os seguidores, né, os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, são herdeiros abençoados da igreja, são herdeiros da igreja. Então, de uma maneira coletiva, nós somos a igreja dos primogênitos.
Não sou eu que estou inventando isso. Você pode nunca ter lido, aí é outro problema. Ou você pode ter lido e não ter entendido, é outro problema. Mas nós somos herdeiros, abençoados, e coletivamente a reunião nossa é a igreja dos primogênitos. Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23. Antes de você concordar ou discordar, leia o que eu estou falando. Vai lá. Por quê? Por que eu cito a passagem aqui? É para confirmar o que eu estou falando. Para confirmar. Eu sempre fui contra esse termo, que igreja é a casa de Deus. Mas eu sei porque eu sou contra. Porque as pessoas, quando dizem que a igreja é a casa de Deus, é como se Deus morasse lá. As pessoas usam esse termo igreja, vamos à casa do Senhor, né? Porque é um termo bíblico, é um termo do livro de Salmos, é um termo de Davi. Só que ele não ia na igreja, porque não existia igreja. E as pessoas pegaram esse termo e querem usar hoje para a igreja. Então eu sou contra esse termo, usado de maneira leviana e errada. Porque a igreja, que somos nós, coletivamente, nós somos a igreja dos primogênitos. Nós somos verdadeiramente a casa de Deus. Agora, as pessoas, quando dizem que nós estamos na casa de Deus, elas estão se referindo ao prédio, por causa disso que eu sou contra. Porque a igreja, meu irmão, minha irmã, não, eu sei, mas então por que você trata a igreja como um prédio? Igreja não é prédio. Deus não mora dentro de um prédio, porque grande parte das denominações que ocupam um prédio, esse prédio já foi outras tantas coisas, cinema, boate, bar, meretrício, já foi tudo. Um prédio pode ser qualquer coisa que você adaptá-lo a ser. Igreja não é prédio. A igreja em si, a igreja dos herdeiros, dos discípulos de Jesus, herdeiros abençoados, os primogênitos, a igreja dos primogênitos, aí é a casa de Deus. Por quê? Porque Deus mora dentro de cada um de nós. Deus não mora dentro da igreja, dentro da denominação, dentro do prédio. É óbvio, mas é claro que não. Eu não precisaria nem estar falando isso. Porque Deus é espírito. Como é que um espírito vai morar dentro de uma casa? Para quê? Por que ele escolheria uma casa para morar? Por que a gente mora numa casa? Num apartamento, num barraco, não importa. Por quê? Para estar protegido da chuva, do frio, do sol, do calor, para guardar suas coisas lá no armarinho, para pôr as suas coisas em cima da mesa. Espírito faz isso, precisa disso. Espírito não mora num prédio. O Espírito mora em nós. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Então a igreja, que é a reunião, que é o coletivo dos salvos, é sim a casa de Deus.
mas não o prédio. Jesus diz isso: 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Pronto. Mas você pode ler também Timóteo, capítulo 3, versículo 15. A igreja reunida em qualquer lugar, embaixo de uma mangueira, numa barraca, qualquer lugar. A verdadeira igreja, ela é santuário e habitação do Senhor, porque ali estão os salvos. Porque Deus mora dentro de cada salvo. Porque a Bíblia diz, eu citei Efésios 2, 21, 22, dá uma lida. A Bíblia diz que a igreja é uma casa espiritual, não é uma casa material, é espiritual. 1 Pedro 2,5. Eu vou na igreja tal. Está errado, está tudo errado. Eu quero saber se alguém chegasse na sua casa e falasse: aqui é a casa do Mário. Você fala: como casa do Mário? Casa do Mário? Aqui não, nem sei quem é esse Mário aí. Aqui é a minha casa. E as pessoas fazem isso com Deus. Igreja do pastor, igreja não sei o que, igreja não sei o que lá. Há muitos anos atrás as pessoas falam: ele é contra a igreja, ele fala mal, ele não fala bobagem. Falaram bobagem demais já. Não sou contra nada, eu sou contra a mentira que eles levam as pessoas a crerem. E não é qualquer reunião que se transforma na casa de Deus. Não é qualquer reunião. É isso que você precisa entender, não é porque aqui a gente fala de Jesus. Sim, mas precisa ler a Bíblia também. Não é só falar de Jesus. Não é só... Quando Jesus diz aquele que em meu nome, quer dizer, aquilo que João fala em 14:23. Em meu nome quer dizer fazer a minha vontade. Porque a casa de Deus, a comunhão de Deus, é com aqueles que fazem a vontade dele. Isso também está no livro do João 14:23 e no livro do Apocalipse também de João, capítulo 3, versículo 20. Estou falando tudo isso para ver se você tem coragem de romper com essas coisas. Jesus é que edifica a igreja. Por quê? Por que Jesus é... O que é edificar a igreja? Olha, eu não estou falando de rebeldia, não é nada disso. Não vai lá, se levanta contra... Não, o sujeito quer continuar mantendo essas coisas tudo erradas aí, entendeu? Você não vai conseguir mudar. Tinha um irmão que escrevia constante: não, eu vou mudar esse lugar. Meu irmão, deixa de falar bobagem. Você está batendo em ferro frio, você não vai mudar nada. Eu já nem sei mais desse irmão, não sei se ele se adaptou ao lugar. Mudar, eu tenho certeza que ele não mudou, porque continua lá. Então, vamos falar aqui de edificar. Nós somos as pedras que edificam a igreja. Na época de Jesus, hoje também, mas hoje muito menos, né? Claro. Mas as casas na época de Jesus eram construídas com pedras, né?
Pedras. Até hoje, muita coisa, muros assim são pedras em Israel. Hoje também existem os tijolos e tal, mas naquela época também existiam tijolos, mas na região ali da Palestina era difícil fabricar. Então eram pedras. Por causa disso que Jesus, em 1 Pedro 2,5, né, ele fala ali da nossa posição na casa de Deus, na casa espiritual de Deus. Não é naquele prédio ali a casa de Deus. Não é isso, claro que não. Porque a casa de Deus, a casa espiritual de Deus, ela é construída sobre Jesus Cristo, que é a pedra de esquina. Você sabe por que fala pedra de esquina? Hoje não usa isso, hoje não existe mais isso. Mas naquela época era assim. Eles começavam a construir por esse ângulo aqui, ó. Quem tá vendo? É uma esquina, ó. Eles começavam por aqui, ia subindo, por causa disso que se chama pedra angular, porque forma um ângulo, tá vendo? Ó, aqui é um ângulo, ó. E se você abrir em 1 Pedro, eu gostaria que você abrisse e lesse junto comigo, para você ter a possibilidade de discordar. Ou, se você concordar, fica quieto, não precisa falar nada. Agora, se você discordar, me diga, olha, eu discordo aqui por causa, mas me diz por quê. Porque a pessoa diz, eu discordo, como é que eu vou contrapor? Se eu não sei nem aonde ela discorda. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes requisitos espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Esta passagem de 1 Pedro 2,5 pega essas falsas igrejas que tem por aí, que são, eu repito aqui, irmão, irmã, eu não tenho nenhuma reserva aqui, nenhum medo, né, de dizer a maioria das igrejas são falsas, porque não cumprem isso aqui. Grandes denominações são falsas, não cumprem. Ofereceis requisitos espirituais, a maioria pede requisitos materiais. Então já jogam, é claro que as igrejas precisam sobreviver, é óbvio, ninguém está dizendo que não. Ou pagar água, luz, telefone, imposto, não sei o que, precisa de dinheiro, claro. Mas a maneira como se consegue esse dinheiro não é bíblica. Qual a maneira bíblica de conseguir o dinheiro? Oferta. Dízimo, não, não. Igreja que pede dízimo, olha, mais uma vez eu vou esclarecer. Ninguém está proibido de dizimar. Ninguém. Então, aquele pastor proíbe o dízimo. De jeito nenhum. Se você colocou no seu coração que você quer dizimar, tudo bem. Agora a igreja não pode pedir dízimo. O pastor não pode pedir, exigir, fazer aquelas carteirinhas de dízimo, dizer, olha, tal e tal e tal pessoa está em dívida com a igreja, não dizimou.
Se você não dizimar, você vai gastar o dinheiro na farmácia, você vai gastar o dinheiro no mecânico. E se o farmacêutico for cristão? E se o mecânico for servo de Deus? Pergunta para ele na hora que ele falar isso. Porque aqui está dizendo, gente, mas é claro, oferecerdes requisitos espirituais. É que eles compram terreno, constroem e depois tem que sustentar tudo aquilo, né? Tem que sustentar. Aí ficam pedindo isenção de imposto, porque você tem que entender o seguinte: quando o fulano não paga imposto, é você que vai pagar por ele. Então, na verdade, não tem isenção. Se a igreja não paga IPTU, aquele pessoalzinho em volta ali que está pagando o IPTU da igreja. Porque junto do IPTU vem taxa de lixo, não vem? Taxa de esgoto, tudo é a gente mesmo que paga. Então eles constroem aqueles impérios, que não há necessidade nenhuma disso. Vamos abrir o jogo aqui? Será que a gente pode? Pode. Vamos supor que não existisse o Vaticano. Eu estou falando do Vaticano porque é um império. O que ia mudar o mundo? Essas igrejas que constroem aqueles prédios enormes, aquela escadaria, né? Coisa de mármore. O que melhorou a vida das pessoas que frequentam lá? Nada. O que melhorou a proclamação do Evangelho? Porque quando faz isso é porque não prega o Evangelho, porque isso é contrário ao Evangelho. Os nomes, amados irmãos e queridíssimas irmãs, é que causam divisões. São nomes. Você acha que na época do nosso Senhor Jesus, 2000 anos atrás, não existiam seitas lá em Jerusalém, naquela região da Palestina, vamos falar assim? Você acha que Jesus não teve oportunidade de participar de várias seitas, muitas seitas que existiam lá? Até alguns apregoam que Jesus era da seita tal, da seita... É tudo mentira. Eu tenho visto aí uns documentos, começo a ver, quando eu vejo que começa a bater em cima desse assunto, né, eu mudo. O que eles têm batido muito é que Jesus era amante de Maria Madalena. Agora estão batendo em cima disso. Tiveram até filhos. Outro dia eu estava vendo aqui. Bom, Jesus não foi de seita nenhuma. Não há nenhum registro bíblico por nenhum apóstolo, né? Nenhum dos discípulos da época deixou esse registro de que Jesus fez parte de nenhuma seita. Jesus fazia a vontade do Pai. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, não seguia tradições e doutrinas humanas. Não seguia. Quando ele via que aquilo era humano, ele não seguia. Jesus, que é o nosso mestre, ele andava com pessoas, ele buscava andar sempre com pessoas que compartilhavam o seu desejo de honrar a Deus. Honrar a Deus.
todos que observaram e ouviram Jesus ficaram admirados com a postura, abre aspas, radical, fecha aspas, dele. Jesus era radical. Hoje não pode ser radical, né? Porque se você for radical, ser radical para o bem é defeito. Não pode ser radical. Agora, se você for radical para as banalidades, as mentiras, né? O pecado, aí você está, opa, esse cara é bom. Se você for radical com as coisas certas, não, você está excluído do rol de amigos, dos convites, de tudo. E eu, há muitos anos eu digo, porque uma época eu fazia uma rádio aí, e lá dentro da rádio, o próprio dono da rádio, que depois acabou fundando uma igreja, né? Me chamavam de radical. Um dia eu me enjoei à tarde, antes de iniciar o programa, eu falei, não, vocês estão enganados, eu não sou radical. Radical é Jesus. Jesus é radical. Durante a vida de Jesus aqui na Terra, a vida humana de Jesus aqui na Terra, ele prometeu edificar a sua igreja. Mateus 16, 18. E ensinou os seus discípulos a seguirem o ensinamento e o exemplo dele. E a gente hoje está fazendo, quando eu digo a gente, a maioria, está fazendo não o que Jesus fazia, não o que Jesus ensinou, mas o que os homens fazem e ensinam. E aí tem esses absurdos aí que a gente vê. Aí as igrejas começaram a ter nome. Por que existem as divisões? Você pode, levanta aqui na internet, gente. 99,99% das denominações existentes são por causa de divisões e dissensões internas. O sujeito era da denominação A, daí ele brigou lá dentro, achou que não tinha espaço, aí ele sai e funda uma denominação. Divisões e dissensões. E a gente não tem que frequentar esses lugares. Se o lugar que você frequenta foi criado numa divisão ou numa dissensão, mesmo que a nave-mãe, quer dizer, aquela igreja original, de onde se criou essa que você segue, mesmo que ela, né, já é uma falsa igreja. Você não pode frequentar nem a falsa, nem a que foi gerada daquela. A gente deve buscar o conhecimento da vontade de Deus e obedecer a Deus para honrar o nosso Criador e Redentor. Apesar da influência forte das muitas denominações com suas tradições e doutrinas, a gente deve ser simplesmente cristão. Cristão. O que é um cristão? Ser cristão é um seguidor, aquele que quer se parecer com o nosso Salvador. Então, pelo nosso desejo de servir a Deus, a gente precisa, irmãos e irmãs, o fim está
muito mais próximo do que você imagina. Existem... Não quero falar dessas coisas. A gente precisa ter um objetivo de servir a Deus e rejeitar na gente. Primeiro começamos a rejeitar em nós mesmos essa tendência, essa vontade, esse escorregar de criar e manter a igreja humana. Igreja não é humano. Porque a igreja humana é formada, presta atenção nisso, igreja não é coisa humana, igreja é espiritual. E a igreja humana é formada por grupos que honram homens e defendem doutrinas humanas. São ministérios, são doutrinas criados por homens que não deram honra e não dão, viu, ao verdadeiro Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que a gente vai participar da confusão que acontece nessas denominações? É só você ver. Mas, irmão, é só você ver os homens querendo ser honrados, se candidatando a cargos públicos. Querem honra para ele, para eles, para a família. Ficam entusiasmados com a honra. E Paulo fala sobre isso, meu irmão, minha irmã. Leia a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 12 e 13. Olha Paulo falando sobre isso que eu acabei de falar. Olha só. Tem gente que diz na Bíblia, tem gente que diz que a Bíblia fala de denominações. Eu não sei onde. Sinceramente, eu não sei onde. Porque a Bíblia fala contra as denominações. Está aí, Coríntios 1, 12 e 13. Olha Paulo falando. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Paulo está falando aqui desta divisão, destas denominações, porque na verdade um falava: eu sou da igreja do Paulo. Não, eu sou da igreja do Apolo, já era outro nome. E não, eu sou do Cefas. Não, eu sou de Jesus. São as denominações aqui que Paulo está falando. Aí Paulo diz: acaso alguma denominação morreu na cruz por vocês? Vocês foram batizados em nome de alguma denominação? Ou em nome de Cristo? Aonde que a Bíblia incentiva as denominações? Faça-me um favor, vai. Que é isso? Então, para encerrar, está passando um pouquinho, você me perdoa, mas para encerrar mesmo, para evitar divisões, devemos seguir o único Salvador, Jesus. Atos 4,12. É o nosso mediador, Timóteo 2,5. Devemos estudar a mesma palavra de Deus para que possamos pensar da mesma forma, porque a Bíblia tem que ser uma só. Coríntios 1,10. Seguir Jesus, amados irmãos e amadas irmãs, exige esforço, mas vale a pena.
Hebreus 11:6 e Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Então que a gente tenha coragem de rejeitar as tradições, doutrinas e práticas e nomes humanos para honrar o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que deixemos de ser covardes. Deus querido e Pai Todo-Poderoso, que isso tudo que foi dito aqui seja motivo de reflexão para os meus irmãos e irmãs, que eles busquem nas passagens citadas e outras que não foram citadas, que eles busquem a reflexão da verdade e que a coragem do Senhor faça parte da vida de todos nós. Que o Senhor abençoe o final desta semana que vai se iniciar, que dê a todos nós um final de semana em paz e tranquilo, e se for da vontade do Deus eterno e verdadeiro, que nós estejamos aqui de volta na segunda-feira. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.